quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar ou já pensou em utilizar toxina botulínica para fazer tratamento odontológico? Como será que se usa? Você já deve ter ouvido falar, mas você conhece sobre isso? Se tem alguma dúvida, já entra na nossa fanpage, facebook.com/nossopgm, vai lá, inbox e deixa a sua pergunta, porque eu recebo aqui no nosso estúdio agora o doutor Daniel Machado, que é cirurgião dentista e fala com a gente sobre isso. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer estar aqui. Doutor, a gente já ouviu falar da toxina botulínica para vários meios diferentes. Por exemplo, eu já ouvi falar da toxina botulínica para estética, a gente já ouviu falar da toxina botulínica para quem tem muito suor. Agora, tratamento odontológico é uma grande diferença. Se você que está me assistindo quer saber mais sobre isso, pode ligar, que as nossas linhas estão abertas para receber a sua ligação. 0 operadora 11 3337 5886, 0 operadora 11 3337 5886, ou faça a sua pergunta através da nossa fanpage, como eu disse, facebook.com/nossopgm. Doutor, conta pra gente, é uma novidade ou já está aqui há muito tempo no Brasil? Eu já li sobre isso há algum tempo. No Brasil, a gente está há mais ou menos uns 5 anos que essa técnica é usada na odontologia. No mundo inteiro, nos Estados Unidos, na América Latina, na Europa, já é bem mais comum culturalmente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a cultura ainda é dos médicos dermatologistas, neurocirurgiões, cirurgiões plásticos, utilizarem essa técnica nos consultórios e nas clínicas. Mas há 5 anos que a gente tem o nosso curso e capacita os cirurgiões dentistas nessa técnica para usar a toxina botulínica na odontologia. Doutor, recentemente a gente conversou com um médico que que fala bastante sobre cirurgia plástica e estética, e ele estava conversando sobre marcas de toxina botulínica com a gente. Ele falou até de algumas marcas mais puras que estão chegando no Brasil. É lógico que o tratamento dele é diferente, mas eu queria entender, essas várias marcas também existem na odontologia? A Anvisa, no Brasil, ela tem um registro de 5 marcas de toxina botulínica. Então, dentre essas 5, tem características de tamanho da molécula, tipo de proteína, tem algumas que não tem proteína dentro. Então, isso vai variar conforme a quantidade de tempo de duração, a quantidade de unidades que você vai usar em cada paciente. Mas é liberado pela Anvisa 5 marcas e é utilizado para todos os tipos de tratamento, tanto na área da odontologia, na área de estética, cirurgia plástica, neurocirurgia. São essas 5 marcas que a gente tem no Brasil. Tecnicamente, lógico que pode variar entre as marcas, mas a mesma toxina que se usaria, por exemplo, para estética, pode ser usada para odontologia, né? É a mesma toxina. É uma cultura de bactérias, chama Clostridium botulinum, essa bactéria. Ela é causadora do botulismo, por isso que paralisia, faz uma paralisia de alguns órgãos. Aquela história que a sua avó já falou, cuidado quando for comer palmito, é uma coisa antiga, né? Mas se falava sobre isso, né? É mais ou menos assim, foi descoberto num piquenique, que diversas pessoas comeram a comida e ficaram paralisadas, e aí foram entender o botulismo, e a partir daí criou a toxina botulínica em cultura de bactérias. E aí a gente começa a usar isso em diversas maneiras no nosso corpo, quando a gente tem alguma hiperatividade do músculo e a gente quer que esse músculo diminua a sua função. Aí tem várias áreas dentro do nosso corpo que a gente pode usar, que nem você citou, com hiperidrose, que é o suor excessivo, que ele atua em glândulas também. E aí tem para cefaleia tensional, quando tensão de dor de cabeça, bruxismo, apertamento, sorriso gengival, estética com rugas faciais, na testa, nos pés de galinha, qualquer hiperatividade de músculo. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje, especificamente sobre odontologia, depois dessa aula que o doutor nos deu. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, na odontologia, de que maneira a gente pode usar a toxina? Na odontologia, na forma terapêutica, a gente tem tratamento de bruxismo. Então esses músculos faciais, que chama masseter e temporal, eles são responsáveis pelo apertamento. Então quando a gente aplica nessa região, a musculatura fica mais fraca. E aí diminui a potência muscular, diminui o apertamento e o ranger dos dentes. Para cefaleia tensional, o paciente fica o dia inteiro com expressão travada, concentrado, com dores de cabeça no final do dia. A gente aplica nessa região, porque a área do cirurgião dentista é da linha do cabelo até o ióide. Então, essa região, tudo que está ligado com odontologia, o cirurgião dentista é capacitado para tratar. Então, a gente também consegue fazer sorriso gengival, pacientes que quando dão um sorriso, forçam demais esse músculo aqui e tem um sorriso alto. E aí vai estendendo por diversas áreas que a gente pode tratar. Então, não só para estética, então, pelo que o senhor está falando, a gente pode tratar... A parte terapêutica
também é muito importante. Na estética, onde que o cirurgião dentista atua? Depois de um tratamento odontológico dentro da boca, ele faz a harmonização facial fora da boca, dentro dessa área que ele pode atuar. Então já é um padrão isso nos consultórios odontológicos do mundo inteiro e essa cultura já está sendo empregada aqui no Brasil. Doutor, eu quero daqui a pouco eu vou entrar na área terapêutica, mas eu quero começar perguntando um pouquinho sobre a estética. E a primeira pergunta é importante que a pessoa esteja com todos os tratamentos necessários feitos? Por exemplo, dá para utilizar a toxina botulínica para tratar na questão estética? Se a pessoa ainda está com uma cárie para tratar ou já tem um canal que precisa ser tratado, conta pra gente sobre isso. O ideal é você fazer todo o tratamento terapêutico, a parte clínica. Então, uma sequência correta é você avaliar o paciente, fazer um planejamento para ele dentro da boca e finalizar com a harmonia da face. Então, a estética a gente sempre quer fazer depois que os dentes estão em posição, estão saudáveis, não tem nenhum problema clínico para ser tratado. Acontece às vezes que alguns pacientes, eles procuram a gente e falam, eu sei que eu preciso fazer um implante, eu sei que eu preciso cuidar do dente de alguma maneira, mas pede para fazer a parte estética antes. E aí vai de cada profissional atender essa solicitação ou não. A maneira de tratar vai depender muito de quem está no comando. Doutora, explica pra gente o que a gente imagina, né? Então, a toxina botulínica serve para paralisar por um tempo algumas áreas. E eu queria que o senhor explicasse para nós o tempo. Quando eu penso na área estética, que eu já entrevistei vários médicos, aí eu me lembro, né? Quem sabe um dia, achando necessário eu não faça, pode chegar de 6 meses, talvez um pouquinho mais. No caso do tratamento odontológico, muda alguma coisa esse tempo? Não, a média é de 4 a 6 meses para qualquer tipo de tratamento. O que vai mudar de uma pessoa para outra? Pode durar 8 meses, 10 meses, 1 ano. Pode durar menos também. Pode durar 2 meses, 3 meses. Pessoas que têm muita atividade muscular, atletas ou pessoas que usam muito músculo, fazem muita expressão o tempo inteiro, pacientes que ficam com um apertamento dentário muito forte. Então, nesse caso, você tem que avaliar antes e conversar com o seu paciente que o tempo de duração vai ser menor. Pacientes com metabolismo muito rápido vai durar menos tempo. E os pacientes que estão com uma função muscular mais controlada e tem indicação da aplicação da toxina botulínica, nesses casos dura um pouco mais. Então, não é o tratamento odontológico que vai durar um tempo, ou o tratamento neurológico que vai durar um tempo, ou o tratamento estético que vai durar. Depende de cada paciente. Não depende da área que está tratando. E daí, provavelmente, a gente ouve falar de pessoas que falam, que bom, apliquei Botox na testa, durou muito tempo. Talvez você tenha pouca expressão. Agora, a pessoa que, por exemplo, fala muito, aplicou, provavelmente deve durar menos, exatamente esse o conceito. Quem faz muita expressão o tempo inteiro, fala muito, gesticula muito, vai durar menos tempo. Sendo na testa, sendo no canto do olho, sendo em qualquer lugar do corpo que faça muito uso da musculatura. E quem não tem tanta expressão ou que não usa tanto músculo, dura um pouco mais. Doutor, o senhor falou de uma queixa que eu já ouvi de várias pessoas que, quando eu sorrio aparece tanto a minha gengiva. Eu já vi muita gente falando sobre isso, doutor. Sim. Como é que é? A gente já vai ver algumas fotos que a produção separou, que o senhor trouxe pra gente. Claro. Mas eu queria que o senhor explicasse como é que é a indicação para, nesse caso, usar a toxina botulínica. A indicação do sorriso gengival, ela é praticamente estética. Existem alguns estudos que a gengiva fica seca por falta da saliva, mas falando na realidade é por estética. A gente tem Não deve dar um problema, né, para a pessoa por conta disso. É uma questão mais estética. Não dá um problema. Tem alguns profissionais que tentam fazer um link com a terapia e não com a estética para sorriso gengival. Mas a verdade é que quem se incomoda está vindo tratar por estética. E são 2 músculos que saem daqui e eles inserem no lábio. Quando eles se inserem no lábio superior e contrai essa musculatura, o lábio sobe muito. Então, quem tem essa musculatura muito forte, aparece a gengiva no sorriso. Então, a gente aplica aqui do lado e relaxa esse músculo. Esse músculo não vai ter tanta força mais para puxar. E aí o lábio nivela, dando um aspecto mais natural, um sorriso mais harmônico para o paciente. Vamos ver, inclusive tem uma foto, acho que desse exemplo. Vamos dar uma olhada, por favor? Uau! Faz muito... É instantâneo o efeito? Como é que funciona o efeito do Botox, doutor? Ele começa a partir de 24 a 48 horas e vai se intensificando até 15 dias. O efeito máximo dele é com 1 mês.
Então, não é você aplicar e já tem uma diminuição da potência muscular. Se você tem uma festa no fim de semana, não adianta aplicar na sexta. É não bom adianta. Você se programar um mês antes para isso, então, A gente até brinca assim com os pacientes que começa de 24 a 48 horas. Mas a gente sempre fala assim, demora 5 dias para começar. Por que isso? Porque a ansiedade da pessoa é tão grande que ela vai ficar o dia inteiro, né? Eles te ligam, o paciente liga, começa a fazer no espelho o tempo inteiro. Então, para não ficar com esse nervosismo, eu falo, demora 5 dias. Que ele vai falar, nossa, doutor, em 3 dias eu já vi a diferença. Ótimo, era isso mesmo, era só pra você não ficar Se ansioso, começar né? antes, tá tudo bem. Agora, por exemplo, justamente para quem quer se preparar para o seu próprio casamento, para um evento, para uma festa importante. Então, um mês antes seria o ideal? Um mês antes é o ideal. Ainda mais que a gente conjuga não só o tratamento com toxina botulínica, mas também com os preenchedores faciais, né? Então a gente faz contorno de lábio, diminui o sulco. Isso é um gel que faz volume. Muita gente confunde hoje e fala, aquela paciente está com botox na boca, eu vi aquela atriz na televisão e está com um bocão. E o botox ele não é colocado na boca, a toxina botulínica é usada no músculo. Para fazer aumento, é preenchedor facial. É um gel que vai dar volume. Inclusive, a gente viu a boca do rapaz, agora tem a boca de uma moça. Vamos ver? O sorriso, na verdade, né? É que eu prestei muita atenção na boca. A pessoa, por exemplo, no caso da moça nem tanto, mas do rapaz deu pra ver bem também. Além da gente ver a diferença no sorriso, a boca, a gente percebe bem como ela fica fininha em cima. Então, em alguns casos, eu acho que é o complemento perfeito, né? Fazer um preenchimento. A gente chama de full face esse tratamento. É conjugar o rosto todo, tanto na toxina botulínica quanto preenchimento facial. Aí, o ideal é realmente procurar um tratamento pelo menos um mês antes de tal data ou algum evento especial que você queira ir. O preenchimento pode ser feito quanto tempo depois da aplicação da toxina, doutor? Para esse caso? Se for na mesma região, a gente tem que esperar pelo menos 15 dias. Se não for na mesma região, por exemplo, fazer toxina botulínica daqui para cima e preenchimento facial daqui para baixo. Aí pode ser na mesma consulta. Se for na mesma área, tem que dar um intervalo de 15 dias. O senhor está falando, doutor, a gente já teve aqui até o ano passado o quadro Renovação, onde a gente mudava algumas mulheres e muitas ganharam tratamentos dentários e odontológicos. E o que eu acho muito interessante é que com o dente lindo, você quer cuidar do resto. Eu percebi isso de muitas mulheres. Eu queria que o senhor falasse para nós. Isso já é uma coisa comum, assim. Eu já faço toxina botulínica há 8 anos e dou aula há 5 anos. E os pacientes, quando terminam o tratamento dentário dentro da boca, eles começam a olhar no espelho e falar, nossa, adorei, obrigado, aquela história. Só que depois olha no espelho grande e começa a falar, ah, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí chama atenção para outros aspectos que não incomodavam antes. Então, hoje, quando eu faço um planejamento de algum paciente, já é um planejamento do início ao fim. Tanto a parte dentária, odontologia dentro da boca, quanto a harmonização da face, que é a odontologia fora da boca. O senhor está falando e me faz pensar, talvez a pessoa dê aquele sorriso que a gengiva aparece, ela estava tão insatisfeita com o sorriso que ela não se preocupava da boca ser mais fina em cima. Mas a partir do momento que ela arrumou o sorriso, ela fala, doutor, agora eu preciso arrumar essa boca. Deve acontecer várias vezes. Agora eu quero que aumente um pouquinho o meu lábio. Você consegue fazer isso? Consigo. Aí depois, aí o meu nariz. Consegue mexer no meu nariz? Consigo. Aí tem várias áreas que a gente pode tratar. Doutor, a gente viu 2 fotos, uma de um sorriso masculino, outra de um sorriso feminino. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre os homens também estarem se cuidando e... Tem muito. De fato, os homens são mais manhosos? Conta tudo pra gente, doutor. Os homens são mais manhosos, de fato. E hoje eu tenho na minha clínica uma média de 40% de homem e 60% de mulher. Perderam a vergonha de se cuidar, igual. Porque sempre quiseram, né? Eu acho que o homem sempre quis se cuidar, mas tinha um pouco de machismo envolvendo. E não só a parte de toxina botulínica e preenchimento facial. Está englobando toda a área que aí é a parte de dermatologia que cuida. Lasers faciais, peeling, dermoabrasão, inúmeros tratamentos que eram exclusivamente femininos, agora já virou comum o tratamento em homens também. Não tem mais essa diferença de machismo, ou então o homem ter vergonha de falar que aplica, já é uma coisa comum. E eu conheço casos, tenho amigas que falam, ai, foi tão bom que eu vou levar meu marido lá. E tem uma que falou, eu tô brigando com ele para ele fazer também o Botox. Eu acho interessante porque as esposas levam os maridos, elas levam os maridos, trazem pra gente, só que também já tá acontecendo o quê? Maridos trazendo as esposas. Uau, fantástico. Ah, eu fiz as lentes de contato, gostei, também fiz a harmonia do rosto, gostei, e eu quero trazer minha mulher aqui para cuidar também. Eu quero melhorar ela. Eu falo, traz. Pode trazer, né? Eu vou perguntar ainda hoje sobre os tratamentos terapêuticos, mas agora eu tô falando mais sobre a questão da estética, doutor. E eu queria te perguntar sobre o que é essa
harmonia, né, que o senhor falou? Sim. Como é que é medido isso? Por que eu te pergunto? A gente sabe de pessoas, e acontece comigo, acontece com você. Você vê lá uma artista muito bonita e fala, gente, que eu queria esse sorriso. Ai, que se o meu nariz fosse assim. E é lógico que muitas vezes, pela nossa estrutura, não dá para virar o sorriso ou o nariz da fulana. E a pergunta que eu te faço é, essa harmonia, ela é muito pessoal? Tem a ver com o que a pessoa tem no seu rosto? Dá para mudar um pouco a estrutura? Explica pra gente. É muito individual. Então, a gente faz uma análise fotográfica de todos os pacientes. A gente faz simulações, conversa com o paciente para entender o objetivo e o desejo que ele tem. E tem alguns casos que o paciente vem com uma foto, uma revista, ou mostra no celular e fala, eu quero isso aqui. E eu tenho que ser muito sincero nessa hora. Eu falo, isso aqui eu não vou conseguir deixar você assim. Então, a gente pode... Porque a pessoa fica com aquela expectativa de fato. Se o senhor falar, dá para deixar, ela vai querer aquilo, né? Se você faz uma promessa e não cumpre, aí é mais problema para você no final. Então, tem que ter uma boa conversa, é muito individual. Existem escolas, nos Estados Unidos é mais comum isso do que no Brasil. Eles padronizam o tratamento para todos os pacientes. Só que isso que é o X da questão, é você individualizar. Você entender o que cada um quer, o formato do rosto dele, a expressão que faz, o quanto que usa de musculatura, a indicação precisa e prometer um negócio que dá para cumprir. Não ficar deixando o paciente com uma expectativa lá em cima e não entregar no final. E esses dias a gente até conversou um pouquinho sobre lente de contato, até para complementar, eu queria perguntar para o doutor. A gente entende que até o tamanho do dente, até onde vai, até a cor que se chega, é muito pessoal. Não dá, por exemplo, não vão duas irmãs lá e vão sair com os dentes iguais. Não é assim que funciona, né? É muito pessoal. Existem alguns profissionais aqui no Brasil que têm uma visibilidade boa, assim, em rede social, nas mídias, que eles estão padronizando um pouco. Todo o paciente com um dente muito branco, quadrado, que a gente chama mentex, né? Tá com um negócio... Fica muito grande, fica esquisito. Já vi artistas assim. E aí, sai um pouco daquela naturalidade. Então, o ideal é você planejar, fazer um desenho no computador, ver o tamanho do dente, formato, conversar com o paciente, testar antes para ver se ele gosta e não fazer tudo igualzinho. E tem paciente que pede algumas coisas que não dá pra gente fazer. Então, pede um dente muito comprido, um dente muito quadrado. E tem que ter um limite, né? Tá ficando muito assim, o bom senso tá meio que sumindo. E a gente tem que pensar um pouco menos na hora financeira, quando o paciente quer alguma coisa que tá fora da realidade, e ter um termômetro aí de tratar ou não. Talvez falar não para a pessoa, e o que o senhor fala é muito importante, porque a gente vê profissionais falando, eu vou deixar de ganhar o dinheiro, mas eu não vou fazer uma coisa que eu sei que vai ficar ruim. É isso, né? E acaba também, os pacientes, eles acabam se acostumando com o padrão que eles estão, e eles querem sempre mais. Nunca fica feliz com a situação. Então, eu já tive uma paciente que tinha feito 3 sessões de preenchimento no lábio, e já estava com o lábio num tamanho até mais do que eu achava ideal. Ela queria porque queria fazer a 4ª sessão. E eu falei que não iria fazer, que tinha chegado no meu limite. Ela ficou super brava e falou, mas você vai fazer? Porque eu vou pagar, né? Você vai ter que fazer. E eu não fiz. E ela foi procurar outro profissional. Mas eu prefiro fazer assim. Até porque está carregando o seu nome, o seu profissionalismo, é óbvio, né? A hora que alguém perguntasse para ela, o que você fez? Ela ia falar, foi o Daniel. Exatamente. Então, eu prefiro não correr esse risco. Tem mais algumas fotos? Vamos ver a próxima imagem. Aí o doutor conta pra gente. O que a gente está vendo aí? Uau, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Gente! Aí é um tratamento conjugado, não só com o tratamento da toxina botulínica para baixar o lábio, a potência muscular do sorriso, mas também com aumento de coroa clínica e as porcelanas nos dentes, né? Parece mãe e filha. Como muda, gente? É muita diferença. Quando você faz esse tratamento, muda muito, assim, muda a vida da pessoa. Mas aí tem mudança no lábio? É só o dente? O que eu tô vendo aí? É só na boca a mudança? Aí é tratamento do sorriso gengival, para o lábio baixar. Aí você aumenta o tamanho do dente fazendo plástica na gengiva, tira uma faixa de gengiva para aumentar o tamanho e também colocam as porcelanas por fora, as lentes de contato ou as facetas de porcelana. Mas, por exemplo, aí não se fez um preenchimento no bigode chinês, ela simplesmente... É impressionante. Não tem preenchedor no bigode chinês, não tem preenchedor no lábio. Não tem nada nos olhos, é a mesma pessoa, né? É toxina botulínica para o sorriso gengival, plástica na gengiva e as porcelanas nos dentes. Fantástico. Doutor, quanto tempo pode demorar um tratamento mais completo?
Esse tratamento estético, lente de contato e harmonização do rosto, dura em média 1 mês e meio. São 3 consultas. Existem casos que a gente tem que fazer mais rápido, o que eu não gosto muito de fazer, porque você pula etapas. Eu faço isso quando vem paciente de fora, da Europa, dos Estados Unidos. Olha, eu tenho como ficar uma semana, um mês, aí dá para adequar o que dá para fazer, A gente tenta fazer o mais rápido possível, só que não é o ideal. Eu explico isso para todos os pacientes. Tem alguns pacientes que vão casar, que querem muito rápido. Eu explico de novo, não é o ideal. Às vezes a gente consegue fazer, às vezes não consegue. Mas a média é 1 mês e meio de tratamento. Doutor, explica um pouco pra gente. Em alguns casos, a pessoa, ela já tem um implante, daí o senhor olha, tá lá nos dentes da frente, ela vem corrigir alguma outra coisa, talvez aplicar a toxina botulínica, e o senhor fala, esse implante aí já não tá mais dando, essa cor já não tá mais legal. Sim. Tem vezes que é necessário mexer em mais coisas, mesmo que a pessoa não queira explicar para ela a importância disso. Sim. Já que vai fazer, investe mais um pouquinho e faz uma coisa que fica mais perfeita? Eu mostro muito caso, né, dos tratamentos que eu realizo. Então, eu tenho um acervo muito grande. E aí, eu falo assim, ó, se a gente fizer o tratamento da maneira que você está falando, você vai ficar assim. Aí eu mostro as fotos de algum outro paciente, sem mostrar o rosto, eu mostro só a parte fechada. E aí eu explico, você vai fazer um tratamento com preenchimento de lábio, vai diminuir o suco, vai diminuir o sorriso gengival e vai fazer lente de contato de tal dente a tal dente. Mas no seu sorriso amplo, que eu já fotografei antes e mostro para o paciente, aparece esses dentes aqui do final. Se você não tratar eles, você vai ficar com um sorriso branquinho daqui a aqui e quem te vê de lado num sorriso maior vai ver um dente diferente. E aí o paciente percebe que você não está querendo colocar mais tratamento, mas que é necessário realmente, às vezes, trocar um implante que já está mais antigo, uma coroa ou até um dente mesmo que ela não pensava em tratar, mas nesse sorriso mais amplo aparece. Doutor, e a opção de também tratar os dentes inferiores? Eu pergunto isso porque esses dias eu vi uma atriz que tem os dentes em cima, é uma artista, ela não é atriz. Ela tem os dentes de cima incrivelmente lindos, brancos, até um pouco grandes demais, na minha opinião, mas é uma mulher grande, eu não vou falar quem é. Quando deram um take bem de pertinho, eu vi embaixo os dentes todos tortos e eu falei, que interessante, gente. Por que não tratou dentes de baixo também? Conta pra gente sobre isso. Assim, alguns pacientes, eles falam assim, só me incomoda em cima. E aí a hora que eu faço o quê? Eu faço um vídeo deles falando. Eu começo a fazer algumas perguntas e vou filmando eles. E aí eu mostro casos onde o paciente tratou só em cima. Isso piora quando o paciente quer um dente mais claro. Então fica super branco e retinho aqui em cima e a parte de baixo fica amarela e um pouco torta quando tem apinhamento. E às vezes ele olhando no espelho, ele falando com ele mesmo e ele não percebe que aparece. Mas quando você fotografa ou filma, faz um vídeo, ele percebe mais que os dentes de baixo também estão aparecendo. Então sempre que eu vou mudar a cor, eu tento fazer a parte de cima e a parte de baixo. Tem alguns pacientes que falam, não, só vou fazer em cima. E aí eu mostro casos para ele ver a diferença e ele fala, tudo bem, só vou fazer em cima agora. Mas depois todos fazem embaixo. Não tem como, né? Não tem a pessoa como. quer fazer o complemento. Eu vou te perguntar já, doutor. A gente estava falando sobre o tempo necessário. Eu queria perguntar se as dosagens são as mesmas cada vez que a pessoa volta. Se não tem gente que vicia daí quer voltar todo mês, você vai contar daqui a pouco tudo isso pra mim? Tem, já adiantou que tem. Eu vou perguntar sobre os casos de tratamento terapêutico também, o bruxismo também, que eu acho que dá pra usar também em alguns casos. O senhor explica pra gente? Lógico. Vou pedir pro senhor continuar aqui, tá bom? Tá bom. Nosso programa tá de volta, eu vou ler alguns recados que estão chegando aqui pra gente. A Rose Araújo disse que amou a mensagem que foi dada hoje no programa, foi muito edificante. Que bom, Rose, fico muito feliz. Um beijo pra você. A Silvana Góes diz também que o programa tá divino. Obrigada pelo elogio que você me fez, também. Um beijo, tá, meu amor? Aí tem mensagem aqui da Jéssica Souza, da Marlene Almeida, do Tiago Vilardi. E se você tem alguma dúvida, eu tô aqui, agora é a fanpage do programa, tá? Entra lá, facebook.com/nossopgm, vai inbox e deixa a sua pergunta, que a sua dúvida vai ser esclarecida agora com o doutor Daniel Machado, que é cirurgião dentista e está falando com a gente sobre o uso da toxina botulínica no tratamento odontológico. Primeira pergunta da série que eu deixei para fazer nessa. A primeira pergunta é se dói, doutora. Eu não tinha perguntado sobre isso. Dói? Vai anestesia? Como é que funciona? Vai anestesia. A gente usa um anestésico tópico, é uma pomada. Aí você aplica na região que você vai fazer o tratamento
e aí é um tratamento... No dente é tipo aquela anestesia antes da anestesia? Aquela que às vezes você passa um pouquinho? Só que é especial para a pele, né? Aquela é feita para mucosa. Mas porque no caso do Botox para uso odontológico, é do lado de fora que é feito também, né? A maioria das vezes é do lado de fora. Então, a gente usa sim um anestésico tópico parecido com aquele pré-anestésico que vai fazer no dentista quando vai fazer uma anestesia para dente, só que ele é específico para a pele. Mas, ó, sempre ouvi as mulheres falando que você tá tão feliz que vai ficar mais bonita que você não liga muito pra dor, que não dói tanto assim, não, né? Olha, se incomodasse tanto, ninguém voltava para repetir, né? É um tratamento... Falando em voltar, essa é a minha próxima pergunta. Tem gente que vicia, exagera e fala que quer voltar todo mês, o doutor fala, gente, calma, não precisa voltar todo mês. Tem, mas você tocou num ponto importante. Se você não respeita um intervalo mínimo entre as aplicações, o nosso corpo vai vacinando e vai perdendo o efeito. Então, nesses pacientes que... agora eu quero aqui, agora eu quero aqui, eu quero em outro lugar que você não fez. Se você não respeitar o prazo de 3 meses, que é o intervalo mínimo, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, você começa a criar anticorpo. E o seu corpo não reage mais ao tratamento. Depois de um certo tempo, você não consegue mais fazer uso da toxina botulínica. Então, é importante... às vezes acalmar um pouquinho, esperar esse prazo para poder usar... Qual deve ser o intervalo então, doutor? Mínimo de 3 meses. Uma vez que você faz a aplicação, espera 3 meses para fazer nova aplicação no mesmo local ou em lugares diferentes. Doutor, quem de repente não tem muita expressão, percebe que pode demorar até 8 meses, 1 ano para fazer de novo? É importante, de repente, de 6 em 6 meses, se a pessoa não está incomodada, passar no doutor para saber se ainda está na hora de fazer de novo? Assim, como... a musculatura é muito fácil identificar se ela está mexendo ou não, se você está com dor de cabeça ou não, se você está apertando os dentes ou não. O paciente mesmo que ele vai te procurar para fazer o tempo de retorno. Em alguns pacientes que não usam muito a musculatura, pode demorar 8 meses, pode demorar 10 meses, até 1 ano. Então, eu tenho pacientes que a gente faz para tratamento de bruxismo, que se aplica uma vez por ano e resolve. Tenho pacientes de estética que querem voltar com 3 meses. Respeitando o prazo mínimo, não tem problema. O importante é você não fazer o tratamento com menos de 3 meses para não gerar anticorpo. Então, a gente pode entender que se a pessoa não respeitar esse intervalo mínimo de pelo menos 3 meses, a pessoa pode passar a não ter mais efeito, ou o efeito que tinha antes. O efeito que tinha antes não tem mais e depois de um certo tempo não tem efeito algum. Aí a gente teria que migrar para um outro tipo de toxina botulínica. No Brasil só tem a tipo A, mas existe a tipo B também. Ela é um pouco mais fraca, mas só é liberado nos Estados Unidos e na Europa. Então, aqui, a gente não tem alternativa quando o paciente faz anticorpo e não funciona mais esse tratamento. Vai ficar caro, porque você vai ter que viajar para fora para fazer isso, né? E ainda vai fazer um tratamento com uma toxina mais fraca, que é tipo B. Doutor, respeitando o prazo, só para a gente encerrar essa série de perguntas, respeitando o prazo, é mito que o Botox ou a toxina botulínica vai diminuindo o seu efeito, respeitando o prazo? Isso vai variar muito de paciente para paciente. Não tem como generalizar e falar assim, se você respeitar o prazo mínimo de 3 meses, você vai poder tratar o resto da vida sem problema. Tem pacientes que vão gerar assim, e tem outros que vão fazer de 6 em 6 meses, até menos do que o prazo mínimo. Só que depois de um tempo eles vão criar anticorpo. Tem paciente que na primeira aplicação já faz anticorpo. Isso é totalmente pessoal, então, né? Não dá para prever, né? Não dá. Ó, a Sil Cruz está perguntando, boa tarde, a toxina pode ser usada para casos de retração gengival? O programa está bárbaro. Obrigada, Sil, um beijo. Vai ser, para retração gengival, é causada por 3 fatores. Escovação traumática, quando você escova muito forte, alimentação ácida, refrigerantes e frutas cítricas, ou por apertamento, quando você aperta o dente, muitas vezes a gengiva retrai. Então, só serviria para o caso de apertamento. Se a retração é gerada por escovação muito forte ou por alimentação ácida, aí a toxina botulínica não tem indicação. Isso o cirurgião dentista vai ter que avaliar na clínica, fazendo um exame clínico do paciente. Muito obrigada pela sua participação, Sil. A Divina Miranda está falando, não é exatamente o tema sobre a toxina botulínica, mas é interessante a pergunta. Oi, Jaque, tudo bem? Meu filho nasceu com calcificação nos dentes. Quero saber se tem solução, porque os dentes estão manchados e quebram com facilidade. O que eu devo fazer? Aí a gente tem que fazer uma análise por que isso aconteceu, se ela teve ingestão de algum medicamento,
se é genético. E o tratamento não tem nenhuma relação com a parte de toxina botulínica. Aí teria que fazer um tratamento para reforçar essa estrutura dentária, recobrir com prótese ou coroas. E aí tem que ir num especialista para fazer esse tratamento. Não é com essa área do programa de hoje. Até a idade dele provavelmente também pode interferir se for muito novinho, e se né? tiver uma dentição mista ainda, que é misturado tanto a parte decídua, que são os dentes de leite, com o permanente, aí o tratamento fica mais difícil ainda, que você tem que escolher que tipo de tratamento você vai fazer, dependendo se o dente é um dente permanente ou não. Miranda, procura um profissional que você confie, com certeza vai ser importante. Mesmo, eu não sei qual a idade dele que você não colocou aqui, mas mesmo se ele for novinho, não deixa para depois, porque às vezes os pais vão deixando e depois o adulto vai ter um problemão, né? Esse é o melhor conselho, já procura agora. É a melhor coisa, né? Obrigada, viu, Divina? Doutor, vamos falar sobre os tratamentos que a gente pode fazer, terapêuticos com a toxina botulínica nessa área de odontologia. Queria perguntar sobre algum deles, e um deles é o bruxismo. Explica um pouco pra gente sobre isso, doutor. O bruxismo, hoje, nos grandes centros, São Paulo, Nova York, Rio de Janeiro, cidades que têm uma movimentação muito grande, diferente de um sítio, uma cidade do interior, quase 90% dos pacientes, por estresse, têm algum tipo de apertamento dentário. Isso já é uma constante nesses grandes centros. O que acontece? Por estresse, o paciente começa a forçar um dente contra o outro. E quais são os músculos mais envolvidos? Chama masseter, esse músculo aqui, você aperta, você sente ele forte, e os temporais, que tem. Esses 4 músculos são responsáveis pelo apertamento. Então, tem pacientes que chegam na clínica, se você faz a palpação para identificar se o músculo está com uma função muito forte ou não, só de encostar aqui o paciente já não deixa nem você tocar. Aí a gente tem que fazer o quê? Primeiro, estabilizar toda a mordida desse paciente. Se precisar tratar o dente, tem que tratar o dente. E também depois relaxar essas musculaturas que estão sendo responsáveis pelo apertamento. E aí a gente faz com a toxina botulínica. Doutor, como até um passo antes da toxina botulínica, como tratar quando a pessoa está com dificuldade para abrir a boca? Para abrir a boca, aí... Porque às vezes a dor vem não só no caso do bruxismo, mas de repente um problema na mandíbula, alguma coisa assim, está com dificuldade para abrir a boca. Então, um passo antes de tratar com a toxina botulínica pode ser um tratamento. Aí é um tratamento da articulação, que chama ATM, articulação temporomandibular. Se o paciente tem dificuldade na abertura de boca, tem algum problema na articulação. É igual uma porta, quando você vai abrir, ela está rangendo lá ou ela está abrindo fácil. Essa articulação que a gente tem aqui, ela é muito importante, porque toda a mandíbula encaixa na nossa cabeça nessa articulação. Quando a gente vê um problema nessa articulação, a gente pode, se identificar que o problema é muscular, a gente pode usar a toxina botulínica direto. Ou se for um problema que a gente tenha que lubrificar essa articulação, a gente coloca ácido hialurônico, que é o mesmo preenchedor que faz no lábio, para facilitar a abertura e o deslizamento dessa articulação. É como um óleo no fecho das portas, é isso? É uma graxa, você está colocando o óleo. O Guga, que jogava tênis, ele fazia muita aplicação de ácido hialurônico na articulação do quadril, que ele tinha aquela dúvida, opera, não opera, tinha muita dor, e aí ele injetava dentro da articulação esse gel que lubrifica e faz como se fosse um travesseiro, que ajuda a segurar essa articulação que batia o osso com o osso. Esse ácido hialurônico é o mesmo, por exemplo, eu nunca fiz, mas isso eu tenho muita vontade de fazer, o preenchimento do bigode chinês, é o mesmo? O que vai mudar nos preenchedores, em ácido hialurônico, que são os mais conhecidos e mais compatíveis com o nosso corpo, é a densidade. Tem os mais finos e um mais grosso. Os mais finos são usados para fazer contorno de lábio, para tratar a olheira, nos lugares mais superficiais. Os mais grossos, é onde a gente precisa de mais volume. Então a gente faz contorno de mandíbula, o bigode chinês. Se for muito profundo, você tem que usar um ácido hialurônico mais denso. Mas é o mesmo material, só vai mudar a densidade. Doutor, quando a gente fala até desses tratamentos que a gente está falando nesse caso, que são terapêuticos, a forma, o senhor deu alguns exemplos das grandes metrópoles, a forma como a gente vive interfere muito até nisso, doutor? Interfere muito. O paciente que é muito ativo, a pessoa que é muito mais acelerada, tem um metabolismo muito... É uma pessoa que normalmente é mais tensa. Então, você tem que identificar esse paciente antes, para conversar com ele sobre o tratamento, falar sobre tempo de duração,
ver se precisa fazer algum tratamento conjugado. Muitas vezes a gente tem que conjugar com placa de mordida para dormir. Então, é uma constante, assim, nesses grandes centros, os pacientes serem um pouco mais estressados. E quando é um paciente que é mais acelerado por natureza, com hiperatividade, alguma coisa assim, aí a gente tem que conversar um pouquinho mais ainda, para ele entender tudo que a gente está planejando. São vários complementos, né, doutora? Às vezes o tratamento vai... O ser humano é uma coisa incrível, tem muito para estudar. Doutor, eu queria perguntar agora sobre as linhas de expressão. Eu te pergunto isso porque eu já ouvi falar que existe uma distinção entre aquela linha de expressão que tem a ver com você, com o tanto que você sorri, com o tanto que você fica bravo e assim por diante, de uma ruga propriamente dito, apesar de ficar muito parecido com a ruga. Eu falei do bigode chinês, tem pessoas que têm manchas, que têm as marcas muito grandes na testa, muito expressivas e tudo mais. Dá para tratar com a toxina botulínica mesmo que é marca de expressão? Explica pra gente, doutor. Assim, como é que a gente forma a ruga de expressão? É contração e relaxamento repetitivo da musculatura. Então, um paciente que levanta muito a testa, fica com as linhas na testa. O paciente faz muita cara de bravo, fica com aquela marca aqui. Então, o movimento repetitivo da contração muscular, esse vai e vem, vai formando uma ruga de expressão e muitas vezes ocorre até a fratura da derme. Quando tem fratura de derme já, não adianta querer tratar só com toxina botulínica. Você tem que conjugar com lasers, outros tipos de tratamento. Muitas vezes até fazer um preenchimento embaixo dessa linha de expressão. Aí tem alguns locais que são indicados e outros não. Quando já é uma coisa natural do paciente, que nem com a passar dos anos, a gente vai perdendo gordura facial. Então a gente começa a ter mais olheira, começa a perder volume na massa do rosto, começa a ter a bola de Bichat, que essa gordura vai descendo. Então, esse tratamento não são rugas dinâmicas, que você vai ter que ter só por contração e relaxamento do músculo. Já é ruga natural, modificações no rosto que você vai ter conforme os anos vão passando. Aceita, gente, aceita que vai acontecer. Mas tem jeito também, né? Dá pra melhorar tudo. O que não pode é querer transformar demais a pessoa, porque aí entra no exagero. Fica até feio, né? Fica até feio. Tem um pessoal aí que é conhecido que a gente fala, mas por que fez tudo isso, né? Vira um vício. É verdade. Vira um vício. E a gente, falando com o doutor, os dentes que são muito evidentes, às vezes a gente vê um artista, que você acompanha sempre, um apresentador no programa, num dia tá de um jeito, no outro. Aparece com os dentes tão diferentes. É lógico que é muito bacana você fazer uma coisa que fique o máximo. Mas para as pessoas olharem e falarem que estranho, que dentão, o senhor brincou, mas tem muita gente fazendo isso, né? Eu tenho alguns pacientes, que não posso citar nomes, que são conhecidos, que a gente faz uma transição. Então, ele chega para mim num ponto, aí a gente já programa como vai ficar, só que eu faço um tratamento intermediário. Porque justamente para não assustar, para não dar né? um susto. Uhum. Daí a gente vai fazendo uma sequência até chegar no que planejou lá no começo. Doutor, falando mais sobre tratamentos terapêuticos, o que mais dá para usar o Botox? Porque pelo que eu estou entendendo tem muita coisa, né? Cefaleia tensional, paciente que tem durante o dia inteiro uma contração mais do que necessária da musculatura e chega no final da noite, tem a cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça. Então, a dor de cabeça é por tensão. Fica o tempo inteiro contraído, fica preocupado, fica apertando os dentes e causa dor de cabeça. Então, a gente faz uma avaliação e um planejamento para esse paciente melhorar a dor de cabeça. Tem o tratamento também da enxaqueca crônica. Então, pacientes que são identificados com enxaqueca crônica, não é uma vez por mês eu tenho enxaqueca. Enxaqueca crônica é quando você tem mais que 14 episódios no mês e tem uma série de fatores para a gente identificar. Aí a gente faz uma aplicação em toda a cabeça, no rosto inteiro, na nuca. São 38 pontos para você tratar a enxaqueca crônica. Mas o paciente melhora muito, porque quem tem a enxaqueca crônica chega até a vomitar de tanta dor. Então a gente consegue ter uma melhora significativa. E tem os tratamentos da articulação também. Quem tem muita dor na articulação tem mandibular. E aí a gente vai para uma série de linhas de tratamento. Hiperidrose, paciente que tem hipersalivação. E aí a gente tem uma gama enorme. Eu vou perguntar já sobre a questão da salivação, doutor, mas eu vou deixar aqui algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. Tem uma pessoa aqui que não deixa o nome, mas diz que o assunto é muito bom, está elogiando como o senhor explica. Obrigada. Eu quero agradecer também a Raquel Araújo, que mandou mensagem, falando que gostou do meu look de hoje. Obrigada, Raquel, um beijo. E o Roberto Lima fez uma pergunta que é: eu tenho uma ruga na testa, dá para resolver isso? Assim, sem
olhar o paciente, é difícil a gente falar se pode, não pode. Às vezes eu quero até deixar isso claro, porque me mandam muitas mensagens, e-mails e falam assim, Daniel, eu queria fazer isso, no meu caso pode, mas eu nem uma foto do paciente eu vi. Mas assim, as rugas na testa, a gente tem 2 grupos musculares que formam as rugas na testa. Tem o músculo frontal, que puxa a testa para cima e forma as linhas horizontais. E tem os músculos da glabela, que eles contraem para dentro, a cara de bravo, e fazem essas rugas verticais. Quando a ruga ainda é superficial, não tem fratura de derme, a gente com a toxina botulínica relaxa essa musculatura, que está tendo a contração repetitiva, e aí essa ruga ela vai fazendo isso aqui e vai suavizando. Com o tempo, não adianta prometer que com uma aplicação vai ficar sem ruga nenhuma. E isso eu estou generalizando, porque eu não vi esse paciente, então essa resposta é no geral. Para a ruga dele eu não sei. Caso. Doutor, eu tenho que encerrar, mas eu tenho duas questões. Uma é sobre essa salivação em excesso que algumas pessoas têm. Eu não sei se é verdade, mas eu já ouvi falar, isso foi em uma conversa informal que eu tive, que pode até prejudicar e proporcionar mais cáries do que o normal, dependendo da salivação. Isso é verdade? E por que é importante tratar? Assim, depende da flora de bactérias que você tem na boca, o tipo de bactéria. Então, tem pacientes que não fazem uma higiene bucal adequada e não tem cárie nenhuma. E tem outros que não escovam o dente o dia inteiro, tem a higiene perfeita, só que tem um quadro de cáries muito grande. Então, depende do tipo de bactéria que você tem na boca. A saliva, ela ajuda a nivelar o pH da boca e proteger os dentes. Então, teoricamente, ter bastante saliva é bom. Só que chega uma hora que o paciente ele começa a babar, ele acorda com a cama encharcada, vira uma coisa que atrapalha o dia a dia dele. Então, quando a gente identifica que é melhor diminuir o fluxo da saliva do que deixar uma hipersalivação, a gente aplica a toxina botulínica dentro das glândulas. E aí todo esse fluxo de saliva diminui. Também tem que tomar um cuidado quando você vai fazer um tratamento que não tem a ver com a hipersalivação, para você não aplicar sem querer dentro de uma glândula e deixar o paciente sem saliva com boca seca. Aí é um outro problema, né? Aí você criou um problema novo. Doutor, para finalizar, Raquel Araújo tem 17 anos, foi a mesma que falou agora há pouco da blusa. Ela fala que tem 17 anos e tem desgaste na ATM em grau avançado. Ela faz tratamento de correção dental com aparelho e tem muito medo de cirurgia. Dá para resolver com a toxina? Olha, tem... De novo vai depender, óbvio, né? Um grau avançado, sem ver algum exame, se for indicação cirúrgica, não dá para resolver só com toxina, nem com preenchedor. Então, quando é cirúrgico, não tem saída. O que a gente pode fazer com a toxina e com o preenchedor é retardar uma cirurgia ou até evitar se pegar num grau inicial. Quando já está avançado com indicação precisa de cirurgia, não tem como querer inventar, é cirúrgico. Obrigada mais uma vez, viu, Raquel? Coragem, vai se tratar, meu amor, vai dar tudo certo. E eu vou encerrar já, mas eu tenho a pergunta da Lu, falando que ela para quem teve, não sei se é o caso dela, mas ela fala, para quem teve bebê e depois o rosto ficou muito magro, o que dá para ser feito? Eu acho que é o caso dela. Quando a gente perde gordura... Que aí acho que tem a ver com emagrecer de um modo geral, né? Emagrecer de modo geral, ou com a idade, que a gordura do rosto diminui, a não ser que você tenha um padrão corporal muito alto, a gente não vai tratar com toxina botulínica. A gente vai ter que devolver volume. E aí vai ter que usar preenchedores faciais. Então, na maioria dos pacientes que fazem uma dieta ou fazem cirurgia bariátrica, que é uma redução de peso muito expressiva ou significativa, aí a gente tem que fazer um planejamento de preenchimento facial. E encher de novo, devolver um volume. E dá jeito, né? Hoje em dia, para muita coisa, a gente consegue dar jeito, né, doutor? O que tem que ter na cabeça é assim, ó, às vezes menos é mais, não pode ficar naquela loucurada de querer colocar, uma coisa mais tranquila que vai ficar mais bonito. Por isso eu falo, procure um profissional que você confie, que não esteja só interessado no dinheiro, né, doutor? Porque às vezes é importante, né? O profissional só quer receber e acaba fazendo a mais do que precisa. Bom, então quem quiser entrar em contato com o Dr. Daniel, tem o site www.danielmachado.blog.br, Snapchat Dr. Dani Machado, tem também o Instagram, @Dr. Dani Machado, e o Facebook, facebook.com/Dr. Daniel Machado Oficial. Se você não tem Snapchat, eu tenho essa sugestão para você.
você baixar, porque eu me divirto, uso muito. É uma ferramenta fantástica, né, doutor? Fantástica. A minha interação com seguidores no Instagram, no Facebook, depois do Snapchat, foi uma coisa que eu nem imaginava que era tão forte assim. Uhum. Eu recebo milhões de mensagens, muitos e-mails e pacientes querendo tratar comigo até, que eu atendo hoje, porque me acompanham no Snap e querem... Nossa, eu vejo isso que você faz no dia a dia, que legal, eu quero um tratamento desse. E me procuram por causa disso. O Snap mudou muito, assim, para mim, a rede social foi... Antes do Snap e depois do Snap. É uma das minhas prediletas junto com o Instagram, mas é lógico, né, gente? Eu precisei muito da ajuda da geração Y, porque nos 2 primeiros dias eu não sabia nem como é que mexia naquilo, mas agora eu já aprendi, já tô com habilidade. Eu apanho um pouco ainda, mas o básico eu faço bem. Tem umas coisas novas, esses dias eu perguntei, eu falei, gente, mas como é que você faz isso? É só virar aqui, já que a geração Y é tão mais avançada, mas a gente vai chegando. Doutor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui, volte mais vezes. Prazer foi meu.